Mergulhe a mente quanto possível no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Há em tudo uma ordem divina. Embora não a detectes, ela é manifesta em tudo, expressando a sua origem no Criador. Em ti também se encontra presente, no corpo, na mente e na alma, regulando-te a vida e fomentando-a. Se consegues identificar-te com essa vibração que dimana de Deus, haverá harmonia em tua existência, em tudo que realizas e com quem estejas. Tens que buscá-la. Caso não a percebas e notes apenas insucessos, atrasos, desafios desanimadores. Todos esses aparentes percalços, todavia, trabalham juntos para o teu bem, o teu progresso. Não obstante se apresente o caminho por onde segues pejado de abrolhos, aferra-te à certeza de que Deus é responsável por tudo e assim mesmo a ordem, esse equilíbrio divino te conduzirá ao bem. Conscientizando-te que não segues ao léu, mas te movimentas na correnteza da ordem superior, superarás tensões e amarguras, ansiedade e desgostos, porque esse hálito de Deus que a tudo e a todos vitaliza, manifesta-se em ti e através de tudo aquilo que te diz respeito. Não te permitas resistir a essa energia envolvente e condutora. Coopera com o estatuído pelas soberanas leis, facultando que elas cooperem contigo, trazendo-te paz e abençoando as tuas horas.
Boa noite, queridas amigas e amigos. Estamos dando continuidade a todos os trabalhos do Centro Espírita Caminho de Redenção na área virtual. Vamos a elevar nossos pensamentos, vamos fazer uma prece. Bondoso Pai Celestial, hoje mais que nunca precisamos de você. Precisamos acalmar nossa alma, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Mas também devemos reconhecer que devemos ser gratos pela vida, pelas oportunidades, porque cada dia, ainda com desafios, nós conseguimos sempre superar. Envie para nós aqueles mensageiros do bem que enviem intuições para nossos pensamentos, para que cada um de nós possa agir corretamente. Agradecemos profundamente por teus fluidos, que hoje em cada um de nossos lares vamos a sentir, atingindo as necessidades que cada um de nós tem. Muito obrigado. Que assim seja. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, damos prosseguimento às nossas reuniões doutrinárias, terças, quintas e sábados. Está aqui a meu lado um querido amigo e benfeitor da nossa casa, Giancarlo Quito. É italiano, residia até há pouco no Canadá e hoje está residindo conosco na Mansão do Caminho. Mas, quando eu era jovem e li pela primeira vez a codificação, fiquei fascinado. Posteriormente, chegou às minhas mãos o livro Obras Póstumas, que resultava de anotações de Allan Kardec à margem das atividades da Revista Espírita e também dos livros que ele nos apresentou. Nessa coletânea de apontamentos pessoais, uma coisa me chamou a atenção. Há uma nota de rodapé que diz mais ou menos assim. Ele fazia uma análise. Escrevo esta nota quando faz 10 anos que eu publiquei o Livro dos Espíritos. E o meu entusiasmo, a minha alegria, passaram a anotar sofrimentos que me dilaceraram a alma. Amigos a que eu respeitava falavam muito mal de mim. Chegaram ao ponto de dizer que eu me nutria das obras que publicava. E todos sabem que as publicava com o meu próprio recurso. Alguns me beijavam o rosto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E logo que vinha a minha ausência, censuravam-me atrozmente. Passei momentos de muitas dificuldades e relata as dores da ingratidão que os espíritas de então lhe ofereciam para o grande testemunho. Mas, no último período, ele diz, mas essas coisas todas que me aconteceram não me desanimaram, porque o Espírito de verdade me havia anunciado esses desafios. E quando as minhas dores eram excruciantes, eu orava com muito fervor e era levado acima da humanidade, de onde eu podia ver o progresso do Espiritismo. Por isso, o mal que tentavam me fazer nunca me desanimou. Eu era jovem, inexperiente, completo, com as minhas observações. E tive um choque, porque eu supunha que o fato de alguém ter se tornado espírita, nele operava uma grande transformação. Com o tempo, constatei que não é exatamente assim.
Surpreendia-me que alguém que acredita na imortalidade da alma fosse capaz de proceder contra o amigo querido que sacrificou a vida, que se dedicou total e exclusivamente à prática do Espiritismo, que nos beneficiou a toda a humanidade com a dádiva da codificação, pudesse ser vítima dos próprios companheiros de jornada. Não posso negar que isso me causou uma funda decepção naquela época. Com o tempo, as experiências humanas, tornando-me sinceramente um seguidor de Allan Kardec, um ledor que devorava as suas obras até hoje, incluindo a Revista Espírita, que é pouco comentada em nosso meio, e que ele publicou no dia 1º de janeiro de 1858. Não só para poder responder às cartas inúmeras que recebia, como também comentar acontecimentos que lhe chegavam ao conhecimento, apresentando os fundamentos confirmados pelos fatos que lhe chegavam de todo o mundo francófono e do mundo europeu em particular. Com o tempo compreendi que a criatura que aporta ao Espiritismo é um náufrago. E o náufrago, mesmo encontrando o apoio e o local de refazimento, é um náufrago. Ele traz as suas marcas, as marcas de toda uma existência. O Espiritismo é o estandarte de renovação interior. Ele se utiliza da doutrina, mas ainda não vive a doutrina. É natural. Em todas as profissões, em todas as filosofias, em todas as doutrinas religiosas, isto ocorre. É da criatura humana. Nós somos o fruto das nossas reminiscências pretéritas. E segundo Adler, Jung, Freud, nós vivemos aquilo que desenhamos no ontem. Freud chegou a dizer que o nosso inconsciente pode ser comparado ao Oceano Pacífico e a nossa consciência seria uma casca de nós colocada sobre as águas. Equivale dizer que aquele sistema nervoso automático é resultado dos nossos atos, hábitos e condutas que estão no inconsciente profundo e também as nossas memórias arquivadas no perispírito. Por sua vez, Jung asseverou que nós podemos comparar, por exemplo, a um iceberg. A ponta do iceberg é vista. São 5% do volume do iceberg, mas 95% estão submersos. Eis porque o Titanic, com o iceberg, foi destruído totalmente. O volume, este volume imenso, 95% dessa montanha de gelo constituem o inconsciente profundo. Então nós estamos lendo uma doutrina libertadora, cheia de consolações, de verdades. Tentamos impô-la, mas os velhos hábitos sobrepõem-se. Jesus o disse de maneira suave, delicada e profunda. Necessário morrer o homem velho, o inconsciente, os hábitos, a sombra junguiana, para aí nascer o homem novo. Com o tempo eu fui constatando que ser espírita é um pouco mais do que ler a obra. E compreendendo também essas anfractuosidades morais da criatura humana, incluindo-me, obviamente. E passei a ter a tolerância a essas defecções das criaturas atormentadas que não receavam em maldizer, caluniar, perseguir e não ajudarem Kardec a pagar a mensalidade do auditório que ele teve que alugar para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Infelizmente, os companheiros foram tão pouco fiéis
que ele teve que arcar com o total do aluguel e, não podendo tudo, ele transferiu as reuniões para o próprio apartamento, que era mínimo. Não caberia sentadas 15 pessoas. O apartamento ainda está lá, onde ele veio a desencarnar. Ocorre que a tendência humana para ficar no passado é muito grande, porque é um processo antropológico da evolução. E eu vou repetir algo que digo com muita frequência. A primeira emoção, asseveram os estudiosos da antropologia, que o ser humano teve foi o medo. Tudo eram instintos. Os instintos básicos, comer, dormir, procriar, como qualquer animal, como qualquer planta, qualquer ser que tenha vida. Essa imanência faz parte do princípio da evolução. Logo depois veio a ira, as emoções da raiva. E por fim veio o amor. O amor é jovem, é mais ou menos algo de 100 mil anos para cá. Portanto, é muito jovem. As nossas experiências estão mais nos instintos que mantêm a nossa vida e que preservam o instinto de manutenção da vida. O ego predomina sobre o self. O eu estou é muito mais importante do que o eu sou. Dessa forma, compreendi a grandeza deste homem verdadeiramente nobre, que foi o notável professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Tão nobre esse discípulo de Pestalozzi, que estudou no grande colégio, onde o mestre insigne atendeu a pobres e a milionários. Ele adorava crianças de rua. Começou atendendo-as em casa. Depois, ele conseguiu emprestado de um nobre o castelo de Yverdun, onde realizou a obra notável da moderna pedagogia. E esse notável Allan Kardec, ao ter a oportunidade de vir para aí, Hippolyte Léon, muito chamado na intimidade de Denisard, mais tarde, Le Professeur Denisard. Então, esse notável amigo pôde renunciar ao nome nobre de emérito mestre, que escreveu um tratado para os alunos entrarem na Universidade de La Sorbonne, que escreveu uma gramática para apresentar a facilidade de entender a regularização dos verbos franceses, os mais irregulares das línguas neolatinas. Este homem, que foi também um ilustre matemático, renunciou às glórias, aos prêmios que a vida lhe deu, aos colégios que fundou, 2 deles, o Colégio Denisard, em que ele pretendeu educar as gerações novas, educar os adultos, porque dizia que um povo forte era um povo educado, que a educação é a base para a felicidade humana. Renunciou a tudo para usar o pseudônimo Allan Kardec. Foi de uma forma muito curiosa. Estava ele diante de uma médium autêntica, sonambúlica, e de repente um espírito se comunica e diz: eu te conheço, professor Rivaio, o meu nome, sou tão teu amigo que por certo do teu inconsciente tu recordarás. Eu vivi contigo, aqui mesmo na França, quando eram as Gálias, portanto, um pouco antes de Jesus. E naquele tempo, mais ou menos 100 anos antes de Jesus, tu eras um sacerdote druida. Os druidas, como sabemos, eram muito místicos, eram portadores de faculdades muito grandiosas. Os seus xamãs, os seus profetas tornaram-se muito célebres no coração da Europa, mas também da Inglaterra. Até hoje nós temos um grande trabalho de pedra de Stonehenge, que é um enigma para a humanidade. É uma obra druídica. Os druidas também tinham os seus templos, que eram muito simples, eram 2 pedras muito grandes,
com uma terceira por cima. Nós vamos ver isto daqui a pouco. Curiosamente, ele havia vivido, e naquele tempo, este sacerdote acreditava na reencarnação. Era vegetariano, imagine, ele evitava a alimentação mais grosseira, embora o Livro dos Espíritos se refira à alimentação, que não é fundamental para uma vida feliz, e que o organismo tem a máquina preparada para o tipo de digestão ainda animal. E então tu te chamavas Allan Kardec. O espírito se chamava Zéfiro, palavra terna que evoca os gregos. Era como um vento brando do entardecer, um Zéfiro. Ele achou aquilo tão encantador que quando ele foi publicar o Livro dos Espíritos, ele meditou: se eu publicar com meu nome, que é um nome famoso, todos irão ler o livro, pela curiosidade de eu o haver escrito. Mas tinha ele tal pudor que optou pelo pseudônimo de Allan Kardec. Porque, através do pseudônimo, a pessoa iria ficar tocada pelo conteúdo da obra e não por quem a escreveu. Então, isto é fascinante. E ele se tornou muito mais célebre pelo seu pseudônimo do que pelo seu nome honrado, grave e nobre. Então, depois de haver meditado nessa sutileza, a mediunidade ali, e depois, quando ele recebe o convite direto, através da mesma médium, a senhorita Jafé, que ele diz: o machado está no tronco da árvore velha, que é necessário ser cortada, e a ti, denizar, diretamente. Cumbe essa tarefa. Ele era tão humilde, bem diferente de muitos de nós, que diz: mas e se eu fracassar? E o Espírito de Verdade lhe disse: outro te substituirá, porque as leis de Deus não podem ficar submetidas aos caprichos da criatura humana. É a fatalidade biológica da morte, essa mensageira da vida, graças à qual evoluímos através das contínuas reencarnações, colocando sobre o homem velho experiências novas que vão diluindo essas camadas do nosso inconsciente profundo pela luz meridiana da verdade. Curiosamente, o Livro dos Espíritos foi um sucesso que abalou a cultura francesa. E logo mais tarde, ele faz a segunda edição, com 1019 questões. Em realidade, o livro que está na tela tem 1018 questões, porque ao enumerá-las, ele se equivocou e deixou uma questão sem anotar. A Federação Espírita Brasileira, o nobre tradutor Guilherme Ribeiro e a equipe dos pioneiros notáveis corrigiram, mas botaram uma notinha de rodapé. 1018 questões enumeradas, R$1019, pelo pudor, pelo respeito que a Federação Espírita Brasileira tinha então e conserva até hoje por tudo aquilo quanto diz respeito à amada doutrina espírita. Espalhou-se como uma brisa perfumada, confortando os corações. E ele começou a pagar o preço da desmoralização de 3 correntes humanas. Vamos recordar Friedrich Nietzsche, esse filósofo atormentado com patologia da depressão e da esquizofrenia. Nietzsche dizia que toda ideia nova deve passar por 3 fases. Primeiro, a negativa, porque a ideia nova provoca uma reação. Arranca-nos da comodidade, da situação habitual, que não precisa fazer mais esforço, repetimos tudo por hábito. A ideia nova sacode-nos, então nós negamos. Mas como a ideia é boa e fundamentada, vence a negativa. Usamos um artifício. Nós passamos a ridicularizá-la. Notem que foi exatamente isso que a doutrina espírita sofreu. E, por fim, aceitamos. E damos todo o valor a isso que nos movimenta. Então, Allan Kardec e a doutrina espírita sofreram a perseguição dos intelectuais, que negavam verazmente
a realidade do fenômeno mediúnico, confundido com os atormentados problemas de natureza patológica da histeria, que Freud vai desmistificar quando ele encontra o inconsciente e os arquivos da libido nesse inconsciente, fazendo o indivíduo tomar atitudes de mudar de personalidade, a ponto do eminente fisiologista Pierre Janet, discípulo da maior autoridade médica do mundo na época, Jean-Martin Charcot, asseverar com naturalidade que nós temos personalidades múltiplas. Claro, na patologia, nós vemos psicopatas de natureza sexual que se fazem verdadeiros criminosos absolutamente inconscientes. Aqueles que encontram o prazer através do sofrimento, maltratados como animais jugulados a correntes, presos pelo correio, chibateados nos leitos, e na sua fantasia sexual patológica, a pessoa, o par, vestido de negro, com chibata, com algemas, para poder experimentar patologicamente o prazer. Nós vemos aí, são estados histéricos da patologia que Freud desmistificou. Porém, não há hipótese histérica que leve um indivíduo a dialogar no idioma que lhe é totalmente desconhecido. Por exemplo, uma menina que morava em Genebra, que aos 2 anos, sendo genebrina, língua francesa, passou a falar chinês. E isso levou o eminente pesquisador e professor da universidade, doutor de psicologia, a examiná-la durante 40 anos. E terminou por escrever uma obra monumental, desde os primeiros rudimentos da fenomenologia desta menina até a grandeza das comunicações espirituais atribuídas a habitantes de Marte. Atribuídas. Ele nunca falou que eram legítimas, também eu não posso asseverar. Atribuídas. Usemos a linguagem técnica da psiquiatria. Pois bem, não há como fazer. Ainda mais que essa menina chegou a falar 8 idiomas. Idiomas, alguns que já não existiam, línguas extintas. Uma outra jovem, Denise Cretel, começou a apresentar sintomas extraordinários. E uma outra, a dupla personalidade, quando dela em estado perfeitamente normal, se desdobrava uma imagem fluídica que todo mundo via, sendo que a diferença entre ela e a imagem é que a imagem era estática, andava, mas não falava. E ela era uma pessoa que estava dando aula no quadro de giz e dela se deslocava. Aquele verdadeiro duplo astral, provocando que os alunos, as alunas principalmente, saíssem desesperadas. Não há fenômeno histérico capaz de produzir esta realização. E era muito comum, quando eu era criança, dizer-se que a histeria na mulher, de preferência, e Freud assevera que os homens também são histéricos, embora a escola de Nancy, na França, discrepasse da escola de Paris, dirigida por Charcot. Então, nesse momento, se dizia que era uma disfunção sexual, que a histeria tinha razões da genitália. Mas se constatou que sim, porque as entidades obsessoras, que muitas vezes maltratavam as mulheres, quando se casavam, ficavam boas. Por quê? Porque vinham os filhos, e os filhos, alguns deles, eram os obsessores que se reencarnavam e deixavam de persegui-las. Conheci casos monumentais. Em Belo Horizonte, quando eu era muito jovem, acompanhava Chico Xavier visitando uma família cuja filha era portadora de uma histeria. E um dia, por volta do ano de 1949, muita piedade, porque era uma moça muito bonita, e vê-la com histeria e com epilepsia, tendo transtorno epileptiforme terrível, eu disse assim, mas Chico, que pena. Ele disse, não, Divaldo, não se incomode não, meu filho, quando ela casar fica boa. Eu digo, então, é um distúrbio sexual, Chico? Ele disse, bem, digamos que sim.
Mais tarde ela se casou e o Chico foi como padrinho à igreja. Tanto ele amava esta família, que ela veio a ter um filho e ficou boa. Então a tese estava confirmada. E eu perguntei depois ao Chico, mas olha, desde que fulana se casou, não teve mais nada, Chico. Nasceu o filhinho e ela está saudável até hoje. Eu disse, claro, Divaldo, o obsessor que a aturdia veio para os seus braços, o ex-amante veio agora para que ela beije na condição de filho. Que explicação fantástica. Freud não chegou a isso, mas ele compreendeu que a carícia, a mudança de hormônios, a comunhão sexual, naturalmente acalma o organismo. Mas acalma por quê? Porque traz beleza. Então a histeria, a epilepsia, não podem de maneira alguma explicar os fenômenos de e-porte, de transporte sem contato humano. Não podem explicar em absoluto as comunicações de materializações, as luvas de parafina, as flores realizadas pelos espíritos em parafina derretida em uma alta temperatura e logo depois jogadas num balde de água fria para ficarem as formas. No Centro Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, na rua Ijiquibá, o médium Peixotinho fez memoráveis sessões de materialização e deixou um patrimônio imenso em parafina. E em todo lugar, as manifestações europeias desta época caracterizavam-se por fraudes, claro. Muitas foram desmoralizadas pelos fraudulentos que estão em toda parte. Um dia alguém me disse, mas Divaldo, como é que um médium pode ser fraudulento? Eu disse, como é que um médico pode ser homicida? Ele que se formou para salvar vidas. Que tem a ver a mediunidade responsável do espiritismo pelo mau caráter do indivíduo. A mediunidade não é uma santificação, é uma faculdade orgânica. Orgânica, ela é material, sob a direção dos valores éticos morais, que atraem espíritos equivalentes. Então, desta forma, eu comecei a entender que necessitamos de fazer um grande trabalho para atender a definição que Allan Kardec dá do espírita. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que empreende para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, lutando sempre contra as más inclinações. Então é compreensível que nós, os espiritistas, ainda sejamos pessoas caracterizadas pelas nossas imperfeições e que, tendo a doutrina espírita, temos um controle educativo. Então imagino meu comportamento, por exemplo, como seria se eu não tivesse a claridade sublime da revelação espiritista. Se atendo, me debato em sombras. Se tenho o farol na mão e o acendo e não enxergo o caminho, imagine na sombra total. Daí comecei a compreender a nossa tolerância e compaixão e o nosso dever de nos ajudarmos uns aos outros, vencendo a tentação das críticas que padeceu o insigne codificador. Mas vamos fazer uma pequena pausa e logo, logo voltaremos. A Mansão do Caminho tem a sua plataforma audiovisual pela internet. Através desse maravilhoso instrumento, poderemos estar a par dos acontecimentos que dizem respeito ao movimento espírita, não apenas em nossa cidade, como em todo o mundo. Através dessa plataforma você pode informar-se em torno do movimento, todas as atividades, mas também conferências, peças de teatro, atividades várias para enriquecê-lo. Não deixe de consultar a nossa plataforma. Divaldo resolveu, nessa vida atual, que faltava o nascer na Mansão do Caminho para completar o ciclo.
E aí, resolvemos fazer o centro de parto normal, fizemos tudo dentro da tecnologia necessária, do ponto de vista de legislação, mas principalmente do ponto de vista da ambiência, para o acolhimento das gestantes, para o acolhimento do bebê, dentro de um processo que hoje chamamos de humanização do parto e nascimento. Eu quero parabenizar essas meninas lindas, né, que fizeram o parto de minha neta, e foi uma experiência ótima que eu tive aqui. Com a sua experiência extraordinária, Allan Kardec estabeleceu uma tríade. Ele havia sido discípulo de Pestalozzi, como já afirmei, e Pestalozzi tinha uma tríade para uma boa educação: trabalho, solidariedade e perseverança. Então a educação é resultado do trabalho, indubitavelmente. Esse trabalho, a solidariedade, e então a perseverança, porque nem sempre se aprende da primeira vez. É necessário perseverar. E na metodologia pedagógica, uma das técnicas é a técnica do acerto e do erro. Nós vamos acertando, errando, até fixar a maneira correta e não erramos mais. Assim também na parte de natureza intelectiva e moral, nós erramos, corrigimos e repetimos, até automatizar. O nosso inconsciente define e aí fazemos sem qualquer esforço. Allan Kardec, ao apresentar a doutrina, se utilizou dessa tríade, modificando ligeiramente: trabalho, solidariedade e tolerância. Necessitamos, portanto, da alma da tolerância para podermos atingir as culminâncias do progresso. Mas por que essas referências ao emérito codificador? Porque ele publicou 5 livros básicos. O Livro dos Espíritos, como já falamos. O Livro dos Médiuns, que é um estudo profundo, científico, dessa paranormalidade humana. O Evangelho, segundo o Espiritismo, à luz do Espiritismo, enaltecendo a ética moral socrático-platônica do Evangelho de Jesus. Logo depois, ele vai falar sobre o céu e o inferno. Há aquele tempo de muita importância, hoje não mais, porque ele disse que o céu e o inferno são estados de consciência. E desde João Paulo II, o céu e o inferno passaram a ter uma estrutura diferente. São estados de consciência. E mais recentemente, o Papa Francisco disse que o limbo, que era aquela região intermediária para onde iam as crianças não batizadas, que isso não existe, que é uma fantasia medieval. O Espiritismo jamais aceitou isso. Ele, Allan Kardec, em 1865, publica uma obra, O Céu e o Inferno. O que me fascina nessa obra é o capítulo 7º, Código Penal da Vida Futura. Nesse Código Penal da Vida Futura, ele estabelece uma verdadeira legislação para as nações do mundo, através do indivíduo modificado. Ele tem um detalhe a respeito do perdão, porque o perdão faz que nós não devolvamos a ofensa, mas a ofensa foi feita. Então ele estabelece a maneira de como o ofensor se vai comportar. Primeiro ele se arrepende. E o arrependimento é fundamental, mas não basta. Depois que ele se arrepende do mal que fez, ele então vai desculpar-se. Muito bem, está desculpado, mas o mal foi feito. Ele tem que se reabilitar. Eu trabalho, eu destruo a vida. Não tenho que pagar. Grifar a palavra. Não. Eu tenho que reabilitar uma vida para substituir na harmonia do cosmo. Então, esse Código Penal da Vida Futura merece a atenciosa leitura dos magistrados, dos homens de leis e daqueles menos ilustrados, como o meu caso, o caso de alguns de nós. É uma obra fascinante. E, por fim, ele escreve a Gênese e a publica em 1868.
Mas nesse interregno, ele publica 2 opúsculos, O Principiante Espírita. Eu estou mostrando que há toda uma técnica de quando nós iniciamos qualquer coisa. Nós não temos a desenvoltura de alguém que já está adiante. E o que tônica, perguntas e respostas. Mas, como falei, criou essa revista espírita que ele dirigiu e escreveu até 31 de março de 1869. 31 de março. Hoje, nós estamos celebrando a desencarnação do ilustre codificador. Na manhã de 31 de março, entre 10 e 11 horas da manhã, estava Amélie Baudet, sua esposa, cujo nome real era Amélie Gabrielle Baudet, fazendo compras. Ele estava no primeiro andar do seu apartamento na Passagem Santana. É uma espécie de corredor muito comum em Paris, com casa de ambos os lados, comunicando uma rua à outra, a Rua de Santana à frente. E então, a empregada está com o professor Rivaio no primeiro andar. Abaixo, o térreo, é a Librairie Espírita. Ali estão as obras. E estava, nesse momento, um homem admirável, o pai de Gabriel Delane. Gabriel Delane é um dos primeiros cientistas espíritas. E aos 12 anos de idade, ele foi médium, utilizado por Allan Kardec. Então, Monsieur Alexandre Delane ouve gritos, sobe uma escada caracol interna e vê estendido no chão o querido amigo Allan Kardec. A empregada estava desesperada porque ele retorceu-se, segurou a mesa de tortilhões, uma mesa grande que era seu gabinete, e tombou sobre os tapetes. A casa estava desarrumada porque ele estava de mudança para a Vila Ségur, bem próxima ao túmulo de Napoleão Bonaparte. Ele pretendia fazer ali na Vila Ségur casas para pessoas idosas, porque Kardec era a essência da caridade, sem a qual não há salvação. E ele sabia que os idosos espíritas, quando chegassem à época de necessidade dos filhos, estes punham-nos para fora, como acontece hoje. Os pais solitários idosos, os pais órfãos de filhos vivos, internados em sanatórios, em casas de idosos, ou simplesmente largados em verdadeiros tugúrios de miséria ou abandonados na rua. Ele ia recolhê-los para que numa comunidade espiritista todos pudessem conviver muito bem. E estava desarrumando a casa, o apartamento da Passagem Santana para a Vila Ségur. Então os tapetes estavam enrolados, os móveis estavam sendo acomodados por Madame Allan Kardec. E ele caiu. O senhor Alexandre dobra-se e aplica-lhe um passe de revitalização. Era tarde, como se encontra numa carta que foi dirigida a um amigo que residia em Lyon por uma testemunha que participou desde o primeiro momento e graças a quem conhecemos todos os detalhes daquele dia evocativo para nós, com muito carinho. Quando Madame Allan Kardec volta da feira e Alexandre Delane lhe mostra, ela senta-se. Ele é colocado sobre o tapete, ainda com robe de chambre, o robe de dormir. Coloca um travesseiro embaixo da cabeça. Os pés estão calçados com a meia branca e as pantufas que ele usava estão ali colocadas. E diz o missivista, só faltava respirar. E essa mulher notável, que ganhou, antes de casar-se, um prêmio literário por uma obra escrita, Contos Primaveris, renunciou a sua carreira literária para servir de secretária do homem a quem amou com desvelo. Era mais velha do que ele, quase 8 anos, e sobreviveu-lhe ainda bastantes anos. Allan Kardec morre. E se tomam providências, avisar aos amigos espíritas por correspondência, mandar pelo telégrafo, que estava sendo agora mais ou menos inaugurado, e se combinar aqueles que velariam. E 2 amigos velou
na madrugada de 31. Outros 2 amigos velaram no dia 1º de abril para o dia 2. O sepultamento deu-se no dia 2, mas com uma pompa inimaginável. Esse mesmo missivista diz: quase 2.000 pessoas acompanharam o féretro, que saiu da Passagem Santana, passou por Avenida l'Opéra, atravessou a Pont-Marie e foi para a Rive Gauche, para o lado esquerdo do Rio Sena, para ser sepultado no cemitério de Montmartre. Uma cova aberta lá no fundo, quase ao lado do muro. E então, houve neste féretro a verdadeira organização. Que homem meticuloso! Ia à frente a carruagem, levando o cadáver. Depois estavam o presidente substituto, o grande amigo dele, Ley-Marie, a viúva, alguns amigos, atrás um grupo de médiuns, atrás um grupo de espíritas. E quando passavam pelas ruas, os homens tiravam chapéus, as casas comerciais fechavam. Estamos em 1869. Não havia meios de comunicação. E mais, ou quase, 2.000 pessoas acompanharam no cemitério. Houve os discursos do vice-presidente, de alguém que falou em nome da viúva, que foi o pai de Gabriel Delane. Por fim, a palavra notável do astrônomo de Juvisy, o notável Nicolau Camille Flammarion. Ele levantou-se e proferiu um discurso monumental que houvera escrito. Mas ao momento quando ele diz au revoir, Monsieur Allan Kardec, nós nos veremos muito em breve. Eu não te digo adeus, eu te digo até breve, au revoir, até rever-nos. E terminou dizendo, porque Allan Kardec foi o bom senso encarnado. Não pode haver elogio mais nobre do que dizer que alguém é o bom senso encarnado. Todos voltaram enlutados de dor. E Amélie, a herdeira das obras de Allan Kardec, ofereceu-as para a divulgação da doutrina. Mulher extraordinária. Acompanhou com Ley-Marie momentos difíceis, quando o senhor Ley-Marie foi ser fotografado por um jovem que dizia fotografar os espíritos. Era um jovem belga. E muitas personalidades foram ser fotografadas e aparecem ao lado espíritos que são confirmados pelos fotografados. Meu pai, minha mãe, etc. E Ley-Marie também, somente que este rapaz era um fraudador. E fugiu. Assim que a polícia veio bater à sua porta, ele fugiu. E Ley-Marie, que era então o presidente da União Espírita Française, substituindo Kardec, foi levado à polícia. E na polícia houve um julgamento terrível, assinalado pelo ódio, pela pequenez dos pigmeus. E ela foi chamada como testemunha. E em determinado momento, o juiz expendeu conceitos muito infelizes sobre Allan Kardec. Ela levantou-se, mulher estoica como todas as mulheres que têm ideais superiores. Lembremos que ao lado da cruz estavam as mulheres que acompanhavam Jesus. E somente João, que era um rapazote de 16, 17 anos, todos os outros temerosos não se encontravam presentes. Não digo que fugiram, porque é uma palavra, é um verbo muito forte, mas não estavam presentes. Ela levantou-se e, de uma maneira brilhante, ela fez o juiz calar. Eu ainda sou descendente da Revolução de 89, em que liberdade, igualdade e fraternidade eram a bandeira da França. O respeito que o senhor deve ter por alguém que não se pode defender é uma necessidade da lei. Como o senhor pode acusar o meu marido, que é um morto, não pode defender-se, e o senhor colocar frases que não têm nada a ver com a vida ilibada dele? Ley-Marie foi preso por 2 anos. E ela foi buscá-lo no Palácio da Justiça, ali mesmo onde estiveram Maria Antonieta e Luís XVI, e que temos a grande catedral no coração de Paris.
Então essa mulher notável, que iria sobreviver por muito tempo, foi a guardadora da memória do marido querido, e Allan Kardec. Logo depois que terminou o funeral, o sepultamento, os médiuns correm para fazer uma reunião na qual Antônio de Pádua dá a comunicação e, posteriormente, Allan Kardec vem, evocado por eles, e fala da sua vida espiritual. Hoje, nós estamos celebrando o 151º aniversário do eminente codificador, que nos deixou como legado essa doutrina. Ele não é o fundador, como muitas vezes aparece, e foi sepultado em Montmartre, no dia 2 de abril. Porém, no ano seguinte, ele foi transferido para o Père Lachaise. Aí está a sepultura dele na pauta. É um dolmen, porém, de 4 pedras. Um pouco diferente do tradicional. É a memória druídica. Aí estão as 2 gavetas, em que ele e ela repousaria como repousa. É o cemitério do Père Lachaise, o monumental cemitério da Europa. E a sua tumba é a mais florida de todas do cemitério. Diariamente essas flores são removidas por um carro. Aí está colocada essa frase: naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesser. Telle est la loi. Que maravilha! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, esta é a lei. Mas não é de Allan Kardec. Esta frase foi colocada pelos espíritas belgas, de la Union Spirit Belge. Eles ofereceram a tumba e ofereceram também essa frase monumental que sintetiza a lei das reencarnações. Esta é a lei do progresso. Ao celebrarmos hoje os 151 anos da desencarnação do egrégio codificador, lembramos que nos encontramos num momento de caos. E Allan Kardec também viveu este momento de caos, quando irrompeu a peste, o cólera. O cólera dominou a Europa. E há um momento grandioso que está registrado na Revista Espírita. Um correspondente de Constantinopla falou do número de mortos nessa grande cidade turca. Mas o que aconteceu? Os espíritas não foram atingidos pela peste. E Allan Kardec, com a dignidade que lhe era peculiar, diz: aí está mal colocado, porque a divindade não poupa os espíritas em detrimento dos outros. O espiritismo não veio para evitar ninguém ficar doente ou morrer, veio para dar-lhe conforto, para dar-lhe forças para suportar as vicissitudes. Na questão 747, ele tem a oportunidade de falar a respeito desses fenômenos destruidores, das mortes coletivas, das desgraças. Existem as desgraças reais e as desgraças aparentes. Nós estamos hoje vivendo um momento de peste. O cólera, morbus, era uma peste. Essas pestes podem vir como epidemias localizadas, pandemias universais, como este fenômeno que nos está preocupando a todos e está batendo nas portas dos países mais civilizados e dos países mais primitivos do mundo, em toda parte. Esta enfermidade do coronavírus, ou seu nome técnico, pouco importa, é um clamor ou uma resposta de Deus aos nossos desequilíbrios morais. Está previsto no Evangelho. Leia-se Marcos 13. Leia-se o sermão profético, mas leia-se também o mundo de transformação que está na obra kardeciana a respeito do mundo de regeneração para o qual nós marchamos. Tudo progride a natureza. Questão 540, desde o átomo primitivo até o arcanjo, porque o arcanjo de hoje foi átomo de ontem, assim como o átomo de hoje será o arcanjo de amanhã. Os mundos também progridem. Examinemos a Terra de hoje com a Terra de alguns milhões de anos.
aquela terra marcinada pelas erupções vulcânicas, pelos gases, pelos terremotos, maremotos, tsunamis, pelos fenômenos cósmicos, sísmicos, a tremenda queda de meteoros, meteoritos, como aquele que teria caído na Sibéria e que extinguiu todos os sáurios. A Terra foi envolta por uma camada de poeira e toda a expressão de vida morreu, porque faltava oxigênio. E comparemos com a Terra de hoje, esses cromos que são a natureza. Vejamos o progresso dos animais. Eu tenho 92 anos. Meu Deus, um cão, quando eu era menino, era um cão. Um gato era detestável. Cães e gatos, tradicionalmente, eram adversários. Olhe-se um pouco no Facebook. Os cães comovem-nos. Os gatos, as corujas, os animais. A inteligência do instinto de conservação desses animais salvando os filhos. Do instinto coletivista para se defenderem, para sobreviverem, ensinando-nos a viver em comunhão uns com os outros. Porque, como disse Bezerra de Menezes, juntos somos força, separados somos debilidade. Uma vara se quebra com facilidade. Um feixe de varas não se quebra em absoluto, exceto utilizando-se de um equipamento mecânico forte para poder destruir o feixe de varas. Daí a doutrina espírita clama em favor da nossa união, da nossa identificação. É graças a isto que nós deveríamos, neste momento, considerar este vírus pandêmico como uma lição que nos recomenda voltar para casa. A estar em casa com a nossa família, a nos reajustarmos aos processos de equilíbrio. As pessoas estão desesperadas. Meu Deus, mas para mim não é surpresa. Porque ao meu tempo de menino, o lar era muito mais importante do que o clube. Aliás, existiam poucos clubes. O lar, a família, eram fundamentais para a educação. No entanto, a partir dos anos 50, rompemos a família. Passamos a dizer que a família era uma tradição que não merecia consideração. O adolescente de 14, 15 anos era mandado para fora e os pais davam-lhe um apartamento para se verem livres e iam gozar. Gozar o quê? Uma sensualidade que ia desaparecendo na medida dos fenômenos orgânicos de cada qual. Então, a divindade programa periodicamente esses fenômenos destruidores. E a questão 747 do Livro dos Espíritos explica muito bem que são providenciais e são. Ao passar essa fase, teremos muito mais progresso. Comoveu-me ver no Face da Turquia as famílias mais abastadas colocarem ao meio da rua alimentos, verdadeiras cestas para os necessitados. Aqui no Brasil, muitas panificadoras à porta com pães. Para quem necessitar não puder comprar, passa, pega o pão e vai embora. E isso dignifica, porque quase ninguém, que eu saiba, quase, leva mais de um pão, porque sabe que outrem virá e também necessita. Está nascendo um espírito de cooperação. Uma entidade como a IP parou a sua produtividade. É uma empresa enorme que ganhou prêmios nos últimos 8 anos sucessivamente como a melhor empresa no gênero do Brasil. Parou de trabalhar para dedicar-se exclusivamente a produzir o sabão massa e distribuir. Acaba de mandar 21 toneladas para a favela do Alemão, do Rio de Janeiro, para outra favela de fronte, mas 21 toneladas de sabão. Produzir o álcool gel para distribuir gratuitamente em toda a região próxima a Amparo, e em Amparo, que é a cidade onde tem a sede da IP, e onde ela distribui para outras comunidades que são agências do seu trabalho, e tudo isso com amor, com sorrisos. Os seus proprietários estão lá com os operários voluntários, que tomaram todas as precauções possíveis para evitar a contaminação, para servir. Outra empresa está produzindo aventais. Um grupo de senhoras espíritas que estudam as obras de Joana de Ângeles
estão fazendo máscaras com o máximo de cuidado, depois desinfetando essas máscaras para distribuir aos hospitais. E o Hospital de Amparo, a Santa Casa de Misericórdia, pediu as pijamas para os médicos, que só podem usar uma vez nesses casos da infecção. Então nós estamos vendo um mundo diferente, em que a solidariedade estava longe e agora voltou. No grande memorando que foi apresentada pela Unesco, na virada do milênio, o último item dos 6 é trazer de volta a solidariedade. Equivale dizer que em alguma época nós já fomos solidários. O excesso de tecnologia, desde o período industrial começado na Inglaterra, nos fez solitários. Agora estamos solitários, mas ao mesmo tempo estamos solidários. Eu estava ouvindo há pouco uma canção fantástica por um grande tenor da sacada da sua casa em Roma. E então ele fazendo isso de graça, cantando emocionalmente e fazendo que houvesse uma solidariedade em todos os balcões e que as pessoas cantam emocionadas e recebem neste momento a solidariedade do mundo. Então, não temamos, tenhamos coragem, tenhamos fé. Morrer é um fenômeno biológico. Tenho dito aqui aos meus amigos, se eu me contagiar, eu sou da fase de risco, mas não considero nada de risco. Eu sou da fase mais fácil de contaminação, porque sou uma pessoa de pulmões gastos, de energias diminuídas. Se tal me acontecer, já tenho um local reservado para me esconder e não contaminar ninguém. E pedi ao meu médico, que é um dos meus filhos, para que ao invés de colocar a vítima do coronavírus, coloque de maneira charmosa, né? Como desgaste de todas as funções, contaminação de todos os órgãos. É tão chique, porque o que importa não é morrer, é como morrer. A alegria de saber que estamos viajando de volta para casa, que vamos continuar amando e ser amados, reencontrar as pessoas queridas. Então, porque esse pânico da morte, aí estão a tuberculose, com índice muito maior de mortes no Brasil, a dengue, que está batendo recordes, 90 mil mortos e contaminados. Aí estão outras epidemias, praticamente no mundo tropical. A sífilis, que voltou à América do Norte nos anos 90, que já havia sido extinta, mas que a depravação facilitou com as enfermidades sexuais contagiosas. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, enfrentemos isto, porque perder a luta é não ter coragem de enfrentar. Levemos adiante, mãos dadas, orando e dizendo a Deus muito obrigado pela fé gloriosa que honra minha alma. E quem não tiver a fé religiosa, que tenha a dignidade de ser humano neste momento, para sobreviver histórica, espiritualmente, construindo o bem. Muito obrigado. Até a próxima quinta-feira, quando teremos o nosso Conversando sobre Espiritismo. E teremos o prazer de atender a questões que nos sejam formuladas. Estaremos como cooperadora a doutora Cristiane Beira, que estará conosco, como Simão Pedro na semana passada. Muito obrigado.